Vacina do laboratório Sinovac, que está sendo testada aqui em parceria com o Instituto Butantan. Nesse caso, o que a gente já sabe de efeitos colaterais, de pontos positivos, pontos negativos? Essa vacina, essa estratégia para trabalhar com vírus inativado, ou seja, o vírus morto, vamos utilizar essa expressão, vírus inativado, é que são técnicas que já foi utilizado para várias outras vacinas. Então a gente já sabe os prós e os contras. Por exemplo, a gente sabe que ela vai produzir anticorpo que pode neutralizar o vírus. Mas a gente tem uma certa dificuldade. Quando a gente utiliza o vírus inteiro, eu acho que para aqui para o Brasil não vai ser tão problemático, mas como a gente está trabalhando com um vírus que ele é pandêmico, ou seja, que ele se espalhou no mundo inteiro, a gente precisa entender se ele tem uma associação com outros coronavírus. Por exemplo, SARS-CoV-1, o MERS. Em países que têm esses outros coronavírus, precisa saber se ele faz uma associação entre um vírus e outro. Se fizer. É aí a questão. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor com o dengue, com o vírus da dengue. Por exemplo, quando a gente tem o vírus do sorotipo 1, se a gente tiver uma segunda infecção, a gente se protege com o sorotipo 1. Mas se tiver com o sorotipo 2, ao invés de a gente proteger, a gente pode levar com que a doença se torne mais grave. Por exemplo, a dengue hemorrágica. Então, essa ligação, ao invés de proteger um, pode levar a piorar outra doença. Nesse caso, como utiliza o vírus inteiro, a gente precisa ter um cuidado se não vai ter uma associação, uma conexão com outros coronavírus, que ao invés de proteger, pode induzir com que a doença piore do outro. Mas isso não vai ser descoberto agora na fase 3, né? Vai precisar de mais estudo. Na verdade, já era para ter sido testado antes. Esse tipo de teste já vem sempre antes. E não foi? Eles fizeram o teste, foi feito testes com diferentes cepas de coronavírus, tá? Desse SARS-CoV-2. Mas eu não vi se foi feito teste com outros coronavírus, SARS-CoV-1 ou MERS. Eu não vi isso. Mas para a gente não vai ser tanta preocupação, porque a gente não tem esses outros coronavírus aqui. Mas para outros países, sim. E o que essa vacina tem de parecido com a vacina alemã? A vacina alemã já tem parecido já com a outra vacina americana, porque a estratégia que eles fazem é basicamente a mesma. Eles utilizam o RNA mensageiro, aquele pedacinho do DNA que contém aquela proteína lá do vírus, aquela proteína da coroa do vírus. Ela já tem mais associação com outra, que utiliza também a estratégia para encapsular, usando partículas de lipídios. Então, ela é muito mais parecida com a outra. Essa daqui que está fazendo associação com o Butantan, ela já é muito mais, ela é uma técnica já muito bem testada. Tá? Já utiliza o vírus inativado, já muito bem testado. Uma outra vacina, por exemplo, que utiliza essa mesma técnica? Aqui, a maioria das vacinas desenvolvidas até a década de 80 utilizava o vírus inativado ou vírus atenuado, a grande maioria. Por exemplo? Por exemplo, a gente utiliza, por exemplo, da gripe, H1N1. Isso é uma coisa muito comum, a gente utiliza o vírus inativado ou vírus atenuado. Isso é muito comum, essa produção. Tem alguma vantagem, algumas desvantagens, por exemplo, o vírus inativado, o vírus morto, eles não são muito eficientes com pessoas mais velhas, pessoas com idade mais avançada. Isso quer dizer que se a vacina da Sinovac for aprovada, os idosos que estão ali no grupo de risco não vão poder ser vacinados? Não necessariamente. Aí é onde tem essa questão do tempo, para saber a dose e resposta perfeita para cada grupo. Tá? Porque a gente vai chegando à idade e também a gente vai perdendo um pouco da força do sistema imunológico. Quando a gente é mais novo, a gente tem uma diversidade de componentes do sistema imunológico que são muito ativos. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente também vai perdendo isso. O que é interessante é a gente utilizar algo específico. Por exemplo, a gente vai utilizar apenas aquele pedaço, aquele ponto da vacina que vai produzir anticorpos que são capazes de neutralizar o vírus. Porque, por exemplo, as outras partes em células T, que você vê que vários artigos já mostraram que são importantes, a imunidade inata, ou seja, aquela que a gente nasce com ela, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo isso. Isso muito comum, por exemplo, o timo, aquele órgãozinho que faz a produção das células T. Quando a gente vai ficando mais velho, vai diminuindo, vai ficando pequenininho. A gente vê, por exemplo, isso em camundongos, em testes, praticamente a gente não encontra mais timo.
produção de células T são bem reduzidas. Então tem que ser muito específico, muito direcionado.